vamos começar aí a falar sobre a introdução, vamos introduzir então o conteúdo dessa disciplina, né? E começando aí pelo objeto de estudo da economia, né? O que a economia se dedica a estudar, né? Apesar de eu já ter visto que nós temos aí alunos inscritos de outros cursos que não engenharias, né? A gente não tem aí somente alunos de engenharia de produção e petróleo, temos outras engenharias, como temos também alunos de outras áreas aí da universidade, mas o que eu costumo dizer é que o engenheiro, né, invariavelmente, ele vai lidar com problemas em economia. E isso não é muito diferente para outras áreas, né, como ciências contábeis, atuariais, jornalismo, como eu vi aí, matemática, né, como eu vi alguns alunos dessas áreas aí inscritos na disciplina. Mas o engenheiro, invariavelmente, seja um engenheiro que atua ali em atividades mais próximas ao chão de fábrica, seja um engenheiro que atua em atividades mais próximas à alta administração de uma empresa, ele vai lidar com problemas de natureza econômica, né? E daí a importância da gente ter essa percepção, né, do quanto que os tópicos em economia, as variáveis em economia, elas impactam diretamente no nosso dia a dia no trabalho, né? Por mais técnica às vezes que seja a sua atuação, né? Por mais que você seja um engenheiro muito técnico, muito voltado para uma questão técnica, eu, por exemplo, como engenheiro químico, poderia estar trabalhando numa área de dimensionamento de equipamentos, por exemplo. Então poderia ser lá, poderia ser um projetista de torre de destilação. Então, o que isso tem a ver com a economia, né? Tem tudo a ver, né? Então, uma determinada proposição minha, ela pode não ser economicamente viável para a empresa, tá? A empresa pode decidir não fazer a torre que eu projetei por uma questão econômica, seja por uma questão de custo de oportunidade, seja por uma questão de retorno, né, que a gente vai ter oportunidade de abordar, né, ao longo do curso. Bom, mas e da mesma forma para as outras áreas que invariavelmente vão lidar com problemas de natureza econômica, né? Agora, então a economia ela é uma ciência que se dedica a estudar como que a sociedade como um todo toma decisão, como que a sociedade como um todo toma decisão de alocação de recursos sob condição de escassez, né? Escassez desses recursos. E esses recursos sejam recursos de mão de obra, sejam recursos naturais, sejam recursos de tempo, né? Então, sob condições de recursos, sob condição de escassez de recursos, dados os seus ilimitados anseios, né? Dados os seus anseios ilimitados. Então, a sociedade como um todo, ela quer consumir cada vez mais, ela tem anseios cada vez maiores em relação ao consumo desses recursos, né? Que são escassos. Então a economia objetiva é justamente entender como que a sociedade como um todo, como que as famílias, as empresas, os governos tomam decisão de alocação desses recursos, dadas as suas demandas, os seus anseios, sob condição de escassez desses recursos. E a palavra-chave, né, que eu ressalto aqui para entender, para começar a entender como que se dá essa tomada de decisão, essa combinação de tomada de decisão entre os mais variados agentes econômicos, então a palavra-chave que eu elenco aqui é incentivo. Então a sociedade, como um todo, toma decisão de alocação de recursos baseado em incentivo.
né? Então, o que isso significa, né? Por que nesse momento eu estou gravando esse vídeo e não estou, por exemplo, assistindo um programa de TV, lendo um livro, jogando futebol? Por que você está assistindo esse vídeo agora e não está fazendo alguma outra coisa? Por que você está estudando engenharia, né? E não está se dedicando à música, por exemplo? Né? Porque imagino que você entenda que no futuro você terá melhores condições de atender os seus anseios, né, de consumo a partir dessa tomada de decisão, né? Então, essa é um primeiro ponto de reflexão de como que a economia nos ajuda a compreender como que se dá a tomada de decisão da sociedade em relação à alocação dos recursos para a satisfação dos seus anseios, né? E aí, falando então aí do objeto de estudo da economia, né, a gente pode elencar aí como que empresas e famílias tomam decisão. Então, o primeiro ponto importante, empresas e famílias enfrentam trade-offs, ou seja, empresas e famílias tomam decisão de produção, no caso das empresas, e as empresas também consomem bens de capital, as empresas consomem mão de obra. Como que as empresas tomam essa decisão de consumo e de produção? Quando elas tomam essa decisão, elas estão deixando de tomar outra decisão. Então, quando uma empresa decide produzir determinado produto, ela ao mesmo tempo está abrindo mão de produzir outros produtos, né? Da mesma forma, as famílias, quando elas tomam decisão em consumir determinado bem e serviço, elas estão abrindo mão de consumir outro bem e serviço, né? Então, por isso que empresas e famílias enfrentam trade-offs, né? O custo de algo é o que se deixa de obter. Esse é o conceito de custo de oportunidade, né? Então, além do custo explícito, então quando você compra um determinado bem ou paga por determinado serviço, então está aí um custo explícito desse bem ou serviço que é adquirido, ao custo implícito daquilo que você deixou de adquirir, daquilo que você deixou de usufruir, em função dessa tomada de decisão. Então, esse é o conceito de custo de oportunidade, que a gente vai ter oportunidade de abordar também nas próximas aulas. Empresas e famílias racionais tomam decisão na margem. A gente vai ter oportunidade de falar sobre isso também, de como que quanto mais uma empresa produz, mais a sua propensão em produzir além do que ela já produz varia com essa quantidade. Ou seja, se a empresa produz pouco de determinado produto, a sua propensão em produzir mais, ou seja, a sua propensão em produzir marginalmente esse produto, ela tende a ser maior do que se ela estivesse num nível de produção já muito elevado, né? Se ela está num nível de produção já muito elevado, a sua propensão em produzir na margem, ou seja, em produzir mais, tende a ser menor do que se ela estivesse num nível de produção menor. Da mesma forma, as famílias, quando tomam decisão de consumo, elas tendem a ter um consumo marginal maior na medida em que elas consomem menos determinado produto, né? Ou seja, quanto mais ela produz, quanto mais uma família, quanto mais uma pessoa, um indivíduo consome determinado produto ou determinado serviço, quanto mais ela consome, menos ela tende a consumir na margem, ou seja, menos ela tende em incrementar esse consumo, né? Então, por isso que empresas e famílias, a gente vai ver isso em teoria do consumidor e teoria da produção, como que empresas e famílias racionais tomam decisão na margem. Empresas e famílias respondem a incentivos,
né? Então, por que determinada empresa decide produzir tal produto em determinada quantidade a determinado preço, né? O que faz essa empresa tomar essa decisão? Né? É um incentivo, e a gente vai ver em teoria da produção como que a gente quantifica esse incentivo, né? Como que as empresas chegam nesse ponto ótimo de produção, de quantidade, de preço, né? Ao responder a esse incentivo. Da mesma forma, as famílias consomem. Por que em determinados momentos elas consomem mais ou menos determinados bens e serviços? Né? Porque elas respondem a incentivos. A gente vai ver em teoria do consumidor. Né? E como as empresas e famílias interagem? Né? Então, nesse tópico, como empresas e famílias interagem, a gente vai ver que os mercados podem beneficiar a todos. Né? A gente vai ver que os mercados beneficiam a todos, podem beneficiar a todos, e são meios eficientes de organizar a economia. Né? Então, os mercados, livremente, eles são meios eficientes de alocação de recursos. Né? A gente vai ver isso em oferta e demanda, em eficiência de mercado. E a gente vai ver também que o poder público pode melhorar o resultado dos mercados. Então, por mais que os mercados sejam meios eficientes de organizar, sejam bons meios de organizar a economia, por mais que os mercados possam beneficiar a todos, o poder público também pode melhorar esse resultado. E a gente vai ver principalmente quando a gente falar de externalidade, de falhas de mercado, externalidades e bens públicos. E como que a economia como um todo funciona? Né? Aí a gente vai falar principalmente lá em macroeconomia, né? Que a gente vai ver que a qualidade de vida de uma nação depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Então a gente vai ver que quanto melhor a capacidade de uma nação em produzir bens e serviços, mais riqueza essa nação tende a produzir, e maior capacidade então da nação, do país, em investir em melhores sistemas de educação, saúde, transporte, saneamento básico, segurança e por aí vai. Né? Então a gente vai ver isso mais lá em macroeconomia. A gente vai ver que o nível geral de preços sobe quando o poder público expande a base monetária. A gente vai falar lá em política monetária, vai falar em inflação, vai entender esse princípio de economia. E a gente vai ver também que a sociedade enfrenta, no curto prazo, um trade-off entre inflação e desemprego, ou seja, mais inflação, menor o desemprego, menor inflação, maior o desemprego. A gente vai entender isso lá em macroeconomia também. Então vamos falar aqui brevemente um pouquinho sobre a evolução do pensamento econômico, que é de onde veio esse entendimento, né, já consagrado dos princípios de economia que eu elenquei até agora. Então a evolução do pensamento econômico, eu entendo que é importante a gente começar um curso de introdução à economia, por menor que seja o nosso tempo. É importante a gente começar um curso de introdução à economia falando sobre a evolução do pensamento econômico, porque é justamente essa evolução do pensamento econômico que compõe a teoria econômica que a gente vai ver em micro e macroeconomia. Né? E a gente vai ter a oportunidade de ver agora, nos próximos slides, como que a história modelou e vem modelando esse pensamento econômico, e da mesma forma como que o pensamento econômico modela a história. Né? Como que os fatos históricos demandam por novas formas de entender a economia, da mesma forma que novas proposições em economia interferem nos rumos da história. Né? E a evolução do pensamento econômico também, o entendimento, né, a compreensão da evolução do pensamento econômico, contextualiza os debates econômicos, né, os debates que imagino, espero que vocês estejam acompanhando, seja no noticiário, né, econômico, e é importante para a formação de todos nós estar a par do que está acontecendo à nossa volta, né? E aí aqui especificamente, notadamente em economia. Né? E
para começar essa evolução do pensamento econômico, né, eu proponho começar por Adam Smith. Né? E por que começar por Adam Smith? Né? Porque o Adam Smith ele traz ali no final do século XVIII uma abordagem científica para a economia. Não é à toa que ele é chamado de o pai da economia moderna, né? Porque ele traz uma abordagem metodológica que da economia como ciência e não como filosofia até então, né? E ele traz também ideias revolucionárias para a época. Ele traz ideias revolucionárias por quê? Porque no final do século XVIII, um período ainda de monarquias absolutistas, de nações com práticas mercantilistas, ou seja, nações com práticas extremamente protecionistas, dificultando a troca de bens e serviços entre as nações, imposições de barreiras à importação de produtos. Então, é basicamente o que o Adam Smith propõe quebrar esse paradigma, né? Então, por isso que suas ideias então são revolucionárias para o período. E ele exerce então grande influência, principalmente ali nas monarquias chamadas do absolutismo, que se chamava dos monarcas absolutistas esclarecidos, né, ali do período pós-iluminista, né? Então a gente tem ali como obra principal aí do Adam Smith A Riqueza das Nações, né? E um ponto importante da riqueza das nações é que o que o Adam Smith propõe é o seguinte, é que a riqueza das nações provém exatamente da produtividade. E provém da produtividade do trabalho, né? Então a riqueza das nações provém do trabalho, provém da capacidade de produzir da nação, né? E aí um tópico seguinte que eu ressalto dessa obra é que quanto mais especializado o trabalho, mais produtivo ele é, né? Então isso vale num contexto mais microeconômico da fábrica em si e vale também num contexto da nação. Ou seja, se um determinado país, se um determinado estado, ele tem maior capacidade, ele tem melhor capacidade de produzir determinado produto, seja por questão geográfica, seja por questão climática, seja por questão da mão de obra mesmo, da capacidade da mão de obra mesmo, que esse país então se especialize em produzir esse produto, no que ele produz melhor, e venha a consumir os demais produtos de outros países que produzem melhor do que ele esses demais produtos, né? Então, e por consequência, o tópico que eu ressalto é que o livre comércio, portanto, favorece a essa especialização e, consequentemente, a produtividade. Então é o conceito de laissez-faire, né, de deixe fazer, né, é o conceito então de livre comércio entre as nações da época. Então, e aí o que o Adam Smith propõe é justamente o contrário do que é praticado na época, que é a mão invisível do mercado regula a economia, enquanto que naquele momento, né, o Adam Smith propõe isso num momento em que os estados têm uma mão forte, né, tem uma mão forte e interventora na economia, né, impondo barreiras ao comércio, uma economia mercantilista baseada também no metalismo, né, que é num acúmulo de metais preciosos, como se que tinha-se um entendimento de que a riqueza, de que quanto maior o acúmulo de metais preciosos, mais rica é a nação, né?
e quando que o Adam Smith propõe justamente que a riqueza das nações provém sim é do trabalho, provém da produtividade, da capacidade de produzir da nação, né? E então, a partir do momento em que ele afirma que a mão invisível do mercado regula a economia, o Estado então faz o quê? O Estado tem um papel moderador, o Estado tem um papel de prover estabilidade social, ou seja, prover segurança jurídica, né? Aqui trazendo para um termo mais atual, mas prover segurança para a realização das transações, prover segurança para a propriedade privada, e aí já também resgatando um conceito ali do iluminismo, um conceito de John Locke. Por isso que eu estou elencando aqui alguns contextos, alguns tópicos de contexto histórico, que é um período que o Adam Smith propõe isso e aquilo, né? Ele está propondo aquilo sentado sobre os ombros de gigantes, né? Ele propõe isso, ele propõe suas ideias revolucionárias, mas já subsidiado pelas ideias da Revolução Científica, do período iluminista, e é um período que coincide também com a Revolução Francesa, né? E por que a Revolução Francesa é um pano de fundo importante? Então a obra do Adam Smith é de 1776, né, que coincide inclusive até com a independência americana, mas está ali no mesmo período, está ali muito próximo da Revolução Francesa. Por quê? Porque a Revolução Francesa, segundo alguns historiadores, né, aqui o elenco, o meu favorito, o Eric Hobsbawm, que é um movimento que, por mais que tenha suas ali contradições, né, a Revolução Francesa ela sai de um regime absolutista, real, absolutista, passa por muitas transformações até cair num novo absolutismo, né, num absolutismo napoleônico, né? Mas por mais conturbado que seja esse período da Revolução Francesa, alguns historiadores ressaltam o seguinte, que a Revolução Francesa traz para a sociedade daquela época uma noção de que ele é transformador da sua história, e ele não é simplesmente um passageiro um passageiro da sua história, ou seja, ele não nasce fadado a ter um determinado destino, né? Ele pode transformar o seu destino. Então, quando Adam Smith diz que a riqueza provém do trabalho, né, ele também está contribuindo com esse entendimento de que mesmo o cidadão comum, mesmo o cidadão que não faz parte ali de uma classe mais nobre da sociedade, esse cidadão ele tem a possibilidade de transformar a sua história, que é o que acontece em muitos episódios que a gente pode destacar nesse período aí da Revolução Francesa, ali entre o final do século XVIII e início do século XIX. E a obra do Adam Smith também coincide com o período ali da primeira e da segunda Revolução Industrial, né? Então é um período também que corrobora, né, com a ideia do Adam Smith do maquinário, da revolução resultante da máquina a vapor, né? Então é o surgimento das grandes fábricas, né? Então é um período histórico também que contribui muito para que essas ideias do Adam Smith fossem muito bem aceitas, né? Por mais que elas tenham vindo quebrando um paradigma de papel do Estado nas relações comerciais entre as nações, ela está muito alinhada com alguns movimentos sociais e científicos da época, né? Então, por isso que a gente tem esse primeiro ponto para a gente entender a evolução do pensamento econômico, é começar por Adam Smith com essas proposições, ou seja, proposições de que a riqueza vem do trabalho, vem da produtividade, a riqueza das nações vem da produtividade, da capacidade da nação de produzir riqueza, né? De que a especialização do trabalho contribui para isso, de que o livre comércio favorece para a especialização e para a produtividade, ou seja, é uma forma de dizer aquilo que a gente falou anteriormente, de que os mercados são meios eficientes de alocação de recursos e que o Estado, portanto, tem um papel moderador, né? Tem um papel, ele pode
até melhorar o resultado obtido nos mercados, mas ele tem mais um papel moderador dessas relações, né? E é o que é chamado de escola clássica, esqueci de citar, então, o que é conhecido como a escola clássica. E o que a gente tem de ainda aí na escola clássica, né, é a contribuição logo em seguida de David Ricardo. Ele tem uma contribuição muito importante para um melhor entendimento e para um aperfeiçoamento das ideias do Adam Smith, principalmente quando ele fala do conceito de vantagem comparativa. Então, quando o David Ricardo ele fala de vantagem comparativa, ele propõe o conceito de vantagem comparativa, ele está aprimorando a ideia do livre comércio. Porque quando ao falar, ao propor o conceito de vantagem comparativa, ele ilustra, ele exemplifica o porquê de a especialização de da nação em determinados produtos, abrindo mão de produzir os produtos que ela não tem tanta capacidade, tanta habilidade em relação a outra nação, essa troca, essa especialização por parte das nações e a troca então desses produtos favorece a todos, beneficia a todos. Então aquela nação que tem maior capacidade em produzir o produto A, né? Então imagina que duas nações, né, que desejam consumir dois produtos, A e B, produzir os produtos A e B, sendo que uma nação produz melhor o produto A e a outra nação produz melhor o produto B, né? Então, ao invés de as duas produzirem A e B, aquela que produz melhor o produto A produz somente A, mas produz mais do que a sua capacidade de consumo. E o seu excedente, o que ele faz? Ele vende para outra nação. E da mesma forma, a nação que produz melhor o produto B produz mais do que a sua capacidade de consumo e o seu excedente ele vende para outra nação. Ou seja, os dois produzem. E quando eu falo produz melhor, é porque consegue utilizar menos recursos produzindo maior quantidade. E se essas nações conseguem produzir utilizando menos recursos em relação a outra, produzindo mais quantidade, é porque ela consegue produzir então a um custo menor. Então ela consegue vender para outra nação a um custo menor do que se essa própria nação fosse adquirir, fosse produzir. Ou seja, então todos conseguem se beneficiar dessa relação de troca, dessa troca. Então esse é o conceito de vantagem comparativa. Né? Então uma determinada nação tem vantagem comparativa em produzir determinado produto em relação a outra, é melhor que ela produza esse produto em excesso e venda e comercialize esse excesso. Isso beneficia a ela mesma e beneficia a quem o adquire, porque terá a possibilidade de adquirir a um custo menor do que se essa própria nação fosse produzir. Né? E daí, então, corrobora com a ideia de livre comércio. Né? Agora, o David Ricardo também faz uma proposição muito interessante, quando ele diz que quando ele aborda a questão do valor trabalho, né, porque o Adam Smith propõe então que a riqueza das nações vem do trabalho, né, o David Ricardo, ao elaborar mais essa questão, ele dá um prenúncio do que vem a ser a crítica mais para frente do conflito de classe, porque se a riqueza provém do trabalho, essa riqueza deve retornar para o trabalhador. Né? Então é um prenúncio, né, do David Ricardo, por mais que ele reforce as ideias do Adam Smith e ele aprimore as ideias do Adam Smith, ele também contribui com a crítica à escola clássica então de economia, que virá que eu vou comentar um pouquinho mais na frente com o Karl Marx. E
mais um pensador que aperfeiçoa as ideias do Adam Smith é o John Stuart Mill, e aí ele fala de um conceito muito importante que a gente vai ver também em teoria da produção, que é a economia de escala e custo de oportunidade, né? Então, economia de escala, que é um conceito do quanto mais produzir, da capacidade de produção, reduzindo o custo unitário do produto fabricado, do bem produzido, né? E do custo de oportunidade. O custo de oportunidade que é o custo daquilo que se deixa de produzir, né, ao tomar a decisão de produzir determinado produto ou de oferecer determinado serviço. Então, o John Stuart Mill ele aborda essa questão que a gente vai ver com maiores detalhes em teoria da produção, né? E como eu falei anteriormente, um crítico aqui, não necessariamente o Marx ele faz parte da escola clássica de pensamento econômico, mas é importante pontuar ele aqui porque ele é exatamente um crítico à escola clássica, né? Então, o Marx diz o seguinte: então, se a riqueza provém do trabalho, a riqueza ela deve ser do trabalhador, né? Então, o que o Marx ele tem a possibilidade de enxergar, né? Ele tem a possibilidade de ver então a história pelo retrovisor, né? Ele tem ele tem o benefício de ter observado o que aconteceu após as ideias de Adam Smith implementadas, né? Do seguinte, ok, as nações, a especialização do trabalho gerou mais produtividade, ou seja, gerou mais riqueza para as nações, o nível de produção de riqueza aumentou com a Revolução Industrial, com as fábricas, com a especialização, mas essa população vive sob condição precária. Então, esses trabalhadores, aqueles que geram riqueza, ao mesmo tempo a sua qualidade de vida é precária, tanto nas suas condições de trabalho quanto de condições de moradia. A sua remuneração é muito ruim, né? Os salários são suprimidos. E não é à toa que o Marx, então, ele vê as revoluções de 1848 que se espalham pela Europa, né? 1848 é um daqueles anos mais importantes para a história da Europa e para a história mundial, né? Pelas diversas revoluções ocorridas, muito em função das classes trabalhadoras reivindicando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, de vida como um todo, de distribuição de riqueza, né? Então, Marx, de forma resumida, ele diz o seguinte: olha, esse modelo não deu certo, né? Esse modelo de organização, essa história de que os mercados são bons meios de alocação de recursos, não são bons, não estão sendo bons meios para maior parte da sociedade, que é justamente aquela parte que gera riqueza, né? E então a gente começa a falar aqui do Alfred Marshall, que é então um pensador que vem logo depois de Marx, justamente para fazer os ajustes, vamos chamar assim, da escola clássica, né? Por isso o Alfred Marshall ele é aí um dos nomes mais importantes da escola neoclássica de pensamento econômico. Então, a primeira proposição assim que eu destaco do Alfred Marshall é que ele diz: olha, não há classes sociais, né? Não há luta de classe, mas há sim agentes econômicos, né? Então, agentes econômicos racionais que tomam decisões de consumo e de produção de forma racional, né? Então, não há luta de classes. Então, não há classes sociais, há agentes econômicos. E muitas das suas proposições têm contribuições muito importantes em microeconomia, que a gente vai ver principalmente nas 3 primeiras semanas de microeconomia, em oferta e demanda, teoria do consumidor e teoria da produção, né? Então, a sociedade como um todo age de forma racional, os indivíduos maximizam a utilidade enquanto as empresas maximizam o lucro,
Esse é um ponto também muito importante que a gente vai abordar e que vem a ratificar esse primeiro conceito de que não há classes sociais e sim agentes econômicos, e que as pessoas agem de forma independente com base em informações completas, com base nas suas informações completas e relevantes. E o contexto histórico, né, a gente está ali no final do século XIX, justamente nesse pós-período aí de das revoluções de 1848, mas ali num período ali de pré-Primeira Guerra Mundial, de expansão das ideias do Marx, das ideias socialistas de Marx e Engels, de muitos movimentos sociais importantes, como movimentos de lutas por direitos das mulheres, e por aí vai. Nesse mesmo período, eu destaco aí a escola austríaca, também que tem uma contribuição muito importante, principalmente em microeconomia, quando os austríacos, né, a escola austríaca, não é por acaso esse nome, né, vem de economistas austríacos e que tem proposições muito alinhadas à escola neoclássica, à escola clássica e à escola neoclássica de pensamento econômico, e que trazem contribuições muito importantes para a microeconomia, para o entendimento do funcionamento dos mercados, e também para a macroeconomia, quando falam, por exemplo, da questão do dinheiro, da expansão da base monetária, em microeconomia, da questão da racionalidade da tomada de decisão de produção e consumo, aqui em macroeconomia sobre os ciclos econômicos, como eu falei, os ciclos econômicos relacionados ao crédito, relacionados à expansão monetária, como a gente vai ter oportunidade de abordar, e por aí vai. Então é uma escola muito alinhada à escola clássica e neoclássica, né? Bom, e aí ali no início então do século XX, então no início do século XX, o pensamento econômico, que a gente tem uma expansão das ideias socialistas, mas o pensamento econômico que predominava principalmente nas nações capitalistas, né, é o pensamento econômico neoclássico, né, o pensamento de que os mercados são bons meios de alocar os recursos, de que o Estado não deve intervir, de que o Estado tem que ter mais um papel moderador, né? E aí vem a crise de 29, né? Então, ali no início do século XX, a crise de 29, a crise de 29 não é a quebra da Bolsa de Nova York, né? A quebra da Bolsa de Nova York, né? Ou seja, as empresas que quebraram e tiveram seus ativos bruscamente desvalorizados em 29. Isso não é a crise de 29, isso é um reflexo da crise de 29, né? Até porque muitas dessas empresas recuperaram valor alguns anos depois, no início da década de 30, enquanto que a economia como um todo ainda estava muito mal, né? E aí por que eu estou trazendo esse fato histórico, né? Porque é justamente nesse momento em que muitas pessoas, principalmente na economia americana, perderam seus empregos, perderam completamente a sua renda e não conseguiram recuperar esses empregos no curto prazo. Muitas pessoas então saíram de um determinado nível de consumo e passaram para um extrato de pobreza, né? Passaram a fazer parte de uma imensa população que perdeu totalmente a sua capacidade de consumo. Então, os índices de desemprego aumentaram muito, então foi uma crise econômica severa, né, que ocorreu ali no final da década de 20 e que se prolongou ali ao longo da década de 30, mais severamente também na economia americana. E o pensamento, e o que explicava então essa crise? O que explicava essa ausência de consumo e essa ausência e por consequência a geração de desemprego em massa e incapacidade da sociedade em recuperar o nível de produção até então
observado, até então obtido pela sociedade. Então, o que explicava isso? Então, a teoria econômica até então aceita, né, a escola clássica, a escola neoclássica, não eram capazes de explicar o que estava acontecendo. Né? Eis então que um economista consagrado, debatido até hoje, né, citado até hoje, John Maynard Keynes, publica uma das suas obras mais importantes, que é a Teoria Geral do Emprego, dos Juros e do Dinheiro, da Moeda, justamente para ter como proposição principal o seguinte, que o Estado, de que essas crises elas são geradas por falta de demanda agregada. Né? E a demanda agregada ela é composta por gastos das famílias, pelo investimento das empresas e pela participação do governo, do quanto que o governo consome na economia. Né? Então, o que o Keynes propõe é o seguinte, olha, o governo, nesses momentos de crise, ele tem que atuar compondo essa demanda agregada deficiente, justamente para não deixar a economia entrar num ciclo de recessão. Né? Então é um prenúncio aí do debate acerca de política fiscal, porque o governo gastar é um tópico, é uma questão diretamente relacionada à política fiscal, né, que a gente vai ver em macroeconomia. Mas então essa é a proposição principal. Então não é bem assim que o Estado ele tem somente um papel moderador e a mão invisível do mercado regula as relações e dá conta de alocar eficientemente os recursos. O governo ele tem que atuar no sentido de adotar medidas anticíclicas a atenuar os efeitos da recessão. Né? Eis então que ali na década de 70, uma escola que ficou muito, também uma forma de pensar a economia que ficou muito, que foi bem reconhecida, foi a escola monetarista, né? São os economistas de Chicago, que propõe o seguinte, que o que os economistas de Chicago propõem é que é justamente a regulação da base monetária, da oferta de moeda no mercado, é o que vai determinar, é o que vai controlar o nível de crescimento e a estabilidade da economia. Né? Então, os economistas de Chicago defendem a neutralidade monetária de longo prazo. Né? Então, uma regra constante de crescimento monetário. A gente vai falar disso em política monetária lá em macroeconomia. Né? E essa é uma questão importante porque essa proposição ela suscita um debate em relação aos keynesianos, em relação a Keynes, que é de que, portanto, os agentes em política monetária, portanto, o Banco Central, ele deve atuar segundo uma determinada regra, sem discricionariedade, diferente do que propunha então Keynes, de que o Banco Central ele deve atuar conforme a música está tocando, vamos dizer assim, né? Conforme o que está acontecendo na economia. Então, e aí esse é um debate importante entre monetaristas e keynesianos, de que apesar deles concordarem, por exemplo, que os salários são pouco flexíveis, de que os salários dos trabalhadores eles são reajustados anualmente, muitas vezes em função de uma expectativa de inflação, mas eles então são pouco flexíveis, ou seja, há pouca possibilidade de redução de salário em condição de piora na economia, o que pode acabar intensificando um processo de recessão, mas eles discordam significativamente nesse ponto, na questão da atuação do Banco Central. E essa é uma ideia, né, uma proposição muito importante para a época, que foi justamente um período em que a economia americana viveu os maiores índices de inflação. Né? E aí o que explica isso? Por que esses índices de inflação? E aí o que o Milton Friedman, né, o principal economista aí, da época, prêmio Nobel de Economia,
propõe o seguinte, essa explicação está na atuação do Federal Reserve, do Banco Central Americano, quanto às medidas adotadas por ocasião da crise de 29. Então, no entendimento, então justamente essa expansão da base monetária, objetivando atenuar os efeitos da crise, é o que levou a esse período de inflação elevada na década de 70. Né? Então, eu destaco aqui mais uma escola de pensamento econômico, que é a escola novoclássica, que justamente resgata o pensamento clássico e neoclássico econômico, e aqui eles trazem, e também é conhecida como a escola dos ciclos econômicos. E aqui é importante que eles trazem uma abordagem importante pelo seguinte, a crítica primeiro ao keynesianismo em relação a os períodos de recessão, os períodos de crise econômica, eles não devem ser atenuados pelo Estado, com o Estado suprindo uma demanda que o mercado não deu conta. Por quê? Porque os agentes econômicos eles são racionais. Então, o que ocorre, e os ciclos econômicos eles são naturais da economia. Por isso essa escola também é conhecida como a escola dos ciclos econômicos. Ou seja, em momentos de otimismo, em momentos de maior crescimento econômico, o que os produtores tendem a fazer? Eles tendem a produzir cada vez mais. Por quê? Porque se o mercado está bom, se a sociedade tem capacidade de absorver esses bens e serviços, os produtores vão produzir cada vez mais para apurar cada vez mais receita, para lucrar cada vez mais. Agora, chega um ponto que a sociedade não dá conta de consumir esses produtos. E daí então que esses economistas propõem que o problema não está na demanda, e sim na oferta. Chega a determinado ponto que a oferta ela está muito elevada em relação à demanda, em relação à capacidade de absorção desses produtos por parte da sociedade. E aí, justamente, se o Estado preenche essa lacuna, que o mercado não dá conta de consumir, o que os agentes econômicos racionais, com suas expectativas racionais, vão fazer? Eles vão produzir menos? Eles vão produzir ainda mais, esperando que o Estado continue a preencher essa lacuna. Só que tem uma hora que essa conta chega. Né? E aí esse é um debate importante em relação aos economistas da escola novoclássica e os keynesianos. Então, eles trazem essa contribuição, então trazem críticas aí ao pensamento keynesiano e também ao pensamento monetarista, e eles fazem então um resgate desses princípios clássicos, de que os agentes econômicos são otimizadores, né? Que os ciclos econômicos se dão em função desses choques de demanda, né? E que o problema então está na oferta, né? E não na demanda, e não na necessidade do Estado em suprir com essa demanda. E então eles têm contribuições muito importantes em macroeconomia em relação ao desemprego, inflação e por aí vai. Bom, e dito isso, eu retomo aqui os 10 princípios de economia que a gente pode extrair da evolução do pensamento econômico, que a gente abordou aqui brevemente, e a gente vai ver esses princípios. O que é importante que eu trago aqui, esses princípios de economia, como que a gente vai ver esses princípios nas próximas semanas, em micro e macroeconomia. Então a gente vai ver como que os indivíduos enfrentam trade-offs, como que o custo de algo é o que se deixa de obter, o custo de oportunidade, o que isso interfere na teoria econômica, no entendimento do comportamento dos agentes econômicos. A gente vai entender como que os indivíduos racionais pensam na margem, como que eles respondem a incentivos. A gente vai ver que os mercados sim podem beneficiar a todos e que os mercados são sim meios eficientes de organizar a economia,
mas que os governos podem melhorar os resultados dos mercados. A gente vai ver que a qualidade de vida de um Estado depende da sua produtividade, a gente vai ver isso com fatos e dados, que os preços sobem quando o Estado oferta muita moeda, ou seja, que os preços sobem quando o Estado expande a sua base monetária, e que a sociedade enfrenta no curto prazo o trade-off inflação e desemprego. Então, é isso, esse é o recado inicial, né? E a gente começa a próxima semana a falar de microeconomia, tá certo? Então, até as nossas atividades aí síncronas, e é isso. Obrigado.